Queridos irmãos, queridas irmãs e amigos ouvintes da Palavra do Senhor, quem vos fala é o irmão Magela, do seu canal Desvendando a Palavra. Queridos, eu vos trago essa noite uma mensagem que está no livro de Lucas, capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. Fala sobre a parábola do filho pródigo. Mas eu quero ler apenas 2 versículos, porque sei que muitos já conhecem essa palavra, ou quem não tem conhecimento pode ler na tua Bíblia, nas Escrituras Sagradas, Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Mas eu lerei somente o verso 17 e o verso 19 para a explanação da palavra essa noite. Verso 17 está escrito assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 19: Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Queridos irmãos, queridas irmãs e amigos ouvintes da Palavra do Senhor, todos têm conhecimento acerca dessa palavra é acerca do filho pródigo que sai de casa e resolve ir ao mundo, conhecer as coisas do mundo. Observe que a Bíblia diz que ele tinha um irmão mais velho, ele tinha um pai, e dá-nos a entender que os 3 moravam numa fazenda, e além dos 3 moravam também nessa fazenda os trabalhadores da fazenda. O filho mais jovem, talvez por ser mais jovem, pede ao seu pai a tua herança. Fala: pai, me dê minha herança, a parte que me é lícita, me é cabível, porque eu quero ir embora. O seu pai relutou, mas dividiu os bens entre ele e o seu irmão mais velho. A Bíblia diz que esse jovem, então, agora saiu da fazenda do seu pai, da casa do seu pai, e vai conhecer o mundo. A Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha. Começou a passar por necessidade, até que ele caiu em si e voltou para a casa do seu pai. Mas observe, irmãos, o que essa história, essa parábola, quando Jesus contou, ele estava exemplificando a vida do cristão hoje. Observe que nós temos nessa passagem 4 personagens. O pai, que simboliza na passagem Deus; o filho mais velho, que simboliza na passagem Israel, que foi o primeiro filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os que são seus, mas aqueles que são seus o rejeitaram. Por isso nós fomos aceitos, nós fomos enxertados na videira, por causa da rejeição do filho mais velho, que é Israel. Os gentios são o filho mais novo, que somos nós, mas tem uma terceira classe de pessoa nessa fazenda, que eram os trabalhadores. Essa passagem, queridos irmãos, traz-nos uma revelação tremenda, quando se fala nessas 4 personagens desta história. Mas eu quero falar um pouco também acerca do que está acontecendo. Observe que o filho mais velho, do que aconteceu, melhor dizendo, observe que o filho mais velho pediu para dividir uma herança. Ora, se na simbologia ele tem como pai Deus, uma herança só é dividida quando o pai morre, a herança é dada aos filhos. Deus não morre, Deus é imortal, Deus é espírito, mas a Bíblia diz que ele dividiu os seus bens para os seus 2 filhos. O que eu quero dizer para os irmãos é que os bens de Deus estão divididos para os filhos mais velhos e está dividido para os filhos mais novos. Todos nós temos direito, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, de receber as bênçãos do Senhor. Mas esse filho mais novo resolveu pegar a sua herança e sair para o mundo. O que eu entendo, queridos, é que ele disse:
pai, eu quero ir embora. É alguém que abandona a casa do pai, abandona a igreja, abandona a presença de Deus e vai viver a sua vida dissolutamente. E todos os bens que ele tinha, ele foi gastando até ficar sem nada. A Bíblia diz que ele gastou dissolutamente, ou seja, sem regras, gastou sem medir consequências. E ele então começou a passar necessidade. Ora, enquanto ele estava na fazenda do pai, na casa do pai, ele não sabia o que era necessidade, mas foi se afastar-se da casa do pai, ele então conheceu uma tragédia chamada necessidade. Quem está na casa de Deus, quem permanece na casa de Deus, não passará por necessidade. O salmista Davi disse: eu era novo, me tornei velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Deus é que dá a abundância diariamente, dioturnamente. A bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante para aqueles que o buscam. Ele buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estando agora sem bens, esse filho mais novo, passando necessidade, começou a passar fome. E o único serviço que ele achou para fazer foi cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele tinha desejo de comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. Ou seja, ele era apenas um serviçal daquela pocilga, ele era o serviçal daquele plantel de porcos, ele não tinha nem autoridade para comer a comida dos porcos. E ele então padecia fome. Por causa da fraqueza, da fome, da tristeza, a Bíblia diz que ele caiu em si. E é verdade, porque ele ficou fraco. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o homem está fraco, quando o homem está caído, quando o homem está necessitado, é que ele se lembra de Deus, se lembra de onde ele veio. E a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele disse: eu voltarei para a casa do meu pai. Na casa do meu pai há muitos trabalhadores que têm abundância de pão, e eu, porque saí da casa do meu pai, padeço necessidade. A Bíblia diz então que ele foi para essa viagem voltando para a casa do seu pai. Conselho que eu lhe dou é: você que se afastou da casa do pai, volte imediatamente. Pare de passar necessidade, pare de passar fome, pare de passar sofrimento. A Bíblia diz que quando esse jovem estava longe, o pai o viu. O que nos revela aqui? Que quando você resolver voltar para a casa de Deus, Deus já está de longe, observando a sua vinda e a sua chegada. Quando ele apareceu na campina, a Bíblia diz que o pai correu. Observe que foi o pai que foi ao encontro dele. Ele vinha a passos lentos, mas o pai se apressou para abraçá-lo. E a Bíblia diz que o pai o abraçou. Abraço significa saudade. Quer dizer, Deus tem saudade de ti. Você que se afastou está longe de Deus. E a Bíblia diz que o pai o beijou. Beijo fala de amor. Esse Deus que é amor, a ponto de dar o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, te ama com amor imensurável. A Bíblia diz que o pai então agora chamou os seus serviçais, os trabalhadores da fazenda. Olha aqui os trabalhadores entrando em cena. E mandou preparar um bezerro cevado e fez uma grande festa para ele. Irmãos, essa festa já existe há muitos anos. São os cultos nas igrejas, são a adoração a Jesus, é a busca do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que chegou o irmão mais velho. O irmão mais velho vinha do campo, que nessa parábola significa Israel. E quando o irmão mais velho chegou, ele nem entrou na casa. Ele perguntou a um dos trabalhadores: o que é que está acontecendo na casa de meu pai? E eles disseram: você não está sabendo? O seu irmão, que havia desaparecido, voltou para casa. E o seu pai mandou matar um novilho cevado para festejar a sua volta. A Bíblia diz que esse irmão não quis entrar em casa. Ele ficou resmungando, reclamando lá fora, e o pai precisou de vir conversar com ele. Que revelação é essa aqui, irmão Geraldo?
A revelação é que, na verdade, o povo de Israel tem um pouco de ciúme dos crentes, tem um pouco de ciúme daqueles que buscam muito a Deus, crendo em Jesus. Porque para nós, Jesus é Filho de Deus, Jesus é o nosso Messias, Jesus é o ungido de Deus, o Salvador. Para eles, Jesus não é o Salvador. Então, eles são nossos irmãos, mas não aceitam entrar na nossa festa. Eles ficam de fora da nossa festa, porque não creem no nosso Jesus. Mas, queridos irmãos, o que eu mais quero chamar a atenção para vocês essa noite é que existe essa classe de trabalhadores. Irmão Geraldo, então quem são os trabalhadores? Olha, tem o pai, que é Deus, o filho mais velho, que é Israel, e o filho mais novo, que somos nós, que éramos gentios, e os trabalhadores. Observe que os trabalhadores ainda estão na fazenda trabalhando, mas não são filhos. No dia em que Jesus voltar para buscar a tua igreja, ele vai buscar o filho mais velho, ele vai buscar o filho mais novo, mas os trabalhadores não são filhos, não tem herança nessa fazenda, não tem herança nessa seara. E quem são esses trabalhadores? Esses trabalhadores, meu irmão e minha irmã, infelizmente são aqueles que estão dentro da igreja, trabalhando na fazenda divina, ajudando a ganhar almas, mas não são filhos. Às vezes são aqueles que têm grandes mansões, carro, avião, não estou aqui apontando ninguém, mas são pessoas que fazem um grande trabalho para Deus, mas segundo esta parábola, ainda não são filhos de Deus. Mas engraçado, irmãos, é que Deus não demite esses trabalhadores, Deus não manda embora, não, Deus deixa continuarem trabalhando, arrecadando filhos para a obra, para a salvação, para o reino de Deus. Por que Deus não manda embora? Porque eles são colaboradores da seara, porque eles são proveitosos para a seara, eles falam de Deus, mas não são de Deus. Às vezes tem grandes templos, grandes igrejas, mas não são colocados como filhos de Deus. São aqueles que um dia vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus responderá: na verdade, eu não vos conheço. E eles dirão: Senhor, em seu nome, nós fizemos maravilha na terra, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos o seu trabalho na terra. E Jesus dirá: em verdade, eu vos digo que eu não vos conheço. Que Deus nos guarde, para que não sejamos achados como trabalhadores no dia do arrebatamento, no dia da vinda do nosso Senhor. Que possamos ser, sim, filhos, e não bastardos e nem trabalhadores dessa seara. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.